Neste momento teremos a palestra Sinalização Viária e sua importância no Penatrans. Convido como presidente da mesa a senhora Ana Luísa de Lima Fornazier, do Detran, Goiás. Convido o secretário da mesa, o senhor Assis Vilela, da Eixo São Paulo Concessionária. Eixo SP Concessionária. Convido como palestrante do tema Sinalização Viária e sua importância no Penatrans, o senhor Michel Ângeles Michelin, da 3M do Brasil. Com a nossa mesa formada, eu passo então a palavra à senhora Ana Luísa, presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar os organizadores e os idealizadores desse evento, que a cada ano vem ganhando mais força para tratar de um assunto sim, pertinente que abrange o Brasil todo. Para iniciar a palestra, que será proferida aqui pelo Michel Ângeles, ele que é engenheiro especialista de aplicação da Divisão de Segurança de Tráfego da 3M do Brasil, formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e MBA em Gestão Empreendedora de Negócios, atua há 15 anos no setor de infraestrutura, desenvolvendo atividades relacionadas a assuntos regulatórios e no desenvolvimento de soluções inovadoras. É também secretário de Comissão de Estudos de Sinalização Vertical, CB16 da ABNT, vice-presidente da Associação Brasileira de Segurança Viária e professor de diversas disciplinas da graduação da área de engenharia. Principal palestrante do programa 3M Mobiliza, iniciativa da 3M para sensibilizar parceiros, fornecedores, associações e entidades públicas sobre a importância de fomentar a segurança no trânsito. Boa apresentação. Obrigado. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Tem vários eventos simultâneos aí, competindo, né, com essa palestra, então agradeço aí a presença de cada um de vocês e gostaria de parabenizar, como a nossa presidente da mesa, os organizadores desse evento e a disponibilização desse espaço para falarmos desse assunto que é tão importante, que é a segurança viária e a sinalização dentro da segurança viária. Tem passador de slide? Pessoal, eu gosto sempre de iniciar com uma contextualização do porquê nós vamos falar o que nós vamos falar agora. Então, a primeira pergunta que eu faço é: por que devemos nos preocupar com segurança viária? Por que tantas reportagens, por que tantos eventos, por que se fala tanto de segurança viária? Eu não sei se é do conhecimento de todos aqui, mas todos os anos nós temos 1.300.000 pessoas perdendo as suas vidas por conta de sinistros de trânsito. E aí, alguns de vocês vão ter uma dúvida agora: por que sinistro de trânsito? Provavelmente vocês já ouviram, em outras ocasiões, o termo sinistro substituindo o termo acidente, e isso se deu, ultimamente, pessoal, nos últimos anos, porque quando nós falamos acidente, essa palavra carrega vamos falar, uma conotação de que isso que aconteceu foi inevitável, foi furtivo, foi algo que não poderia ser previsto, algo como um terremoto, algo como um tufão, né? Que não tem uma ação humana agindo ali. Em inglês tem um termo interessante, que é o acts of God. Acts of God, né? Algo assim como atos de Deus, algo que nós temos pouca ingerência sobre. Já o termo sinistro, pessoal, evoca aí algo que tem a ver, está relacionado com alguma coisa relacionada a uma negligência, ou a uma imprudência, ou a uma imperícia.
Se nós temos uma via, uma rodovia, e os sinistros, os acidentes, se concentram numa determinada curva, então talvez isso signifique que a distribuição não é tão aleatória. Talvez isso signifique que ali há algo que pode, sim, ter um risco maior naquele trecho, e, com isso, nós podemos mitigar o risco e resolver a questão, com essa mudança de mentalidade, de que o sinistro, né, está associado a um risco, esse risco é mensurável e pode ser mitigado. De 35 a 50 milhões de feridos é a estimativa da OMS, relacionada aí a sinistros de trânsito. E isso impacta também a economia. Há estimativas de que 3% do PIB dos países é consumido, é gasto com as consequências dos sinistros de trânsito. Só para vocês terem ideia, né, falando de Américas, né, lembrando que nós tivemos ali naquele terrível ataque do World Trade Center 3.000 vítimas fatais, nas Américas nós temos 50 ataques iguais, né, o equivalente a 50 ataques às torres gêmeas todos os anos acontecendo no nosso trânsito. E no Brasil, pessoal, há um estudo muito interessante, essa nota técnica do IPEA, a nota técnica número 75, que tenta estimar os custos dos acidentes aqui, né, porque é em 2000, antes da mudança, dos acidentes de transporte no Brasil, em uma década, de 2007 a 2018. E esse estudo mostra para a gente, ou aponta, a cifra absurda de 1,5 trilhão de reais. Desculpa. Nos últimos 10 anos aí que o estudo... Me desculpem, pessoal. Nos 10 anos que o estudo acabou... Obrigado. Nesses 10 anos, pessoal, que o estudo considerou, 1,5 trilhão de reais. Muito obrigado. Eu estava no Sul semana passada, lá estava 10 graus, a gente vem para cá com 35, a garganta sofre, me desculpem. Aqui tem alguns números, pessoal, que o estudo apresenta. Então, lá em 2017, 38 mil mortos por ano no Brasil. Nós tivemos uma atualização recente aí de 2023, 34 mil mortos. Já foi falado alguma vez que a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas a de milhares é uma estatística. Eu gostaria que vocês não olhassem para esse número de uma maneira fria. 38 mil pessoas, são 38 mil famílias impactadas em um ano. E isso se repete no próximo ano, e se repete no próximo ano. E aqui, outra característica dos sinistros de trânsito é a faixa etária dos acometidos, pessoal. Não sei se vocês têm ideia, mas a principal causa-morte de bebês, né, crianças aí na primeira infância, crianças, adultos, jovens e adolescentes, é o sinistro de trânsito. Então, nós temos aqui a faixa etária mais acometida pelos sinistros, uma faixa etária bastante jovem, né, de adultos jovens para baixo. Isso são mortes evitáveis, isso é uma tragédia tanto econômica quanto humana. E é esse o resumo, né, do que eu falei até aqui. O sinistro de trânsito é uma tragédia econômica e social. E é justamente por conta da magnitude desse problema que a Organização Mundial da Saúde, né, lançou a segunda década para a segurança do trânsito a partir de 2021. Então, nós estamos na segunda década, pessoal. Essa segunda década tem como ambiciosa meta a redução de 50% nos números de sinistros, mortes e lesões no trânsito. Tá ok? Então, é um plano ambicioso e necessário. Por quê?
se nada for feito, pessoal, nós vamos ter, em 10 anos, bom, se morre 1.300.000 pessoas por ano, e nada for feito, em 10 anos nós estamos falando de 13 milhões de pessoas. Quando nós falamos aí de 35 milhões de feridos, em 10 anos, se nada for feito, nós vamos falar de 350 milhões de feridos. Muito maior do que pandemia e do que guerra, muitas vezes. Tá? Então, esse é um problema gigantesco que o mundo enfrenta. E nós temos o reflexo da década de ação no Brasil também. Nós temos o nosso Penatrans. Penatrans é o Plano Nacional para a Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que desde 2018 existe no Brasil. Tá? É uma lei federal, foi votada pelo Congresso, nós temos a obrigação de reduzir em 50% o número de sinistros, mortes e feridos no trânsito. Tá ok? Pessoal, o Penatrans, por conta do nosso tempo, ele é bastante extenso. Os documentos estão todos disponíveis na internet, é domínio público. Eu aconselho que cada um de vocês entre e entenda um pouco mais do Penatrans, mas o que eu posso falar aqui para vocês, com o nosso tempo reduzido, é que o Penatrans é baseado no Visão Zero. O que é Visão Zero, pessoal? Visão Zero é uma filosofia que nos diz que nenhuma morte no trânsito é aceitável. É inaceitável você sair, ir para a faculdade, para o trabalho, para um passeio e não voltar para os seus queridos. Tá? É imoral uma sociedade que chega à Lua, tem tecnologia para produzir computadores, né, inteligência artificial, e nós não conseguimos levar as pessoas com segurança à padaria. Então, Visão Zero nos diz que nenhuma morte é aceitável no trânsito, e nós precisamos também incorporar nos nossos projetos, nas nossas vias, nos nossos veículos, a ideia de que os seres humanos cometem erros. Isso é natural do ser humano, infelizmente. Podemos, sim, trabalhar a questão cultural, podemos trabalhar com educação, com cultura, mas, eventualmente, o ser humano vai cometer um erro. Isso é inevitável. E no plano de ação global, pessoal, nós temos 5 pilares, sendo que infraestrutura viária segura é um dos pilares que faz o plano da década de ação. Como reflexo disso no Brasil, pessoal, nós temos também alguns pilares. E dentro do pilar de infraestrutura viária segura, se vocês pegarem lá em português, né, os documentos da década de ação, vocês vão ver que a sinalização explicitamente, a vertical e a horizontal, placas e pinturas, devem ter características técnicas e padrões mínimos para assegurar que a infraestrutura seja realmente algo ali que vai ajudar a melhorar a segurança viária. Tá? Então, primeiro ponto-chave. Temos muitas mortes e lesões no trânsito, para isso foi criada a década de ação da ONU, e temos também um plano brasileiro. Esses planos estão divididos em pilares, e um dos pilares é a infraestrutura viária segura. Mesma coisa no Penatrans, pessoal. Temos 6 pilares, todos com o alvo, né, com a meta de redução de mortes, sinistros e lesões. Sendo que o pilar número 2 nos fala de vias seguras. Tá? Tem outros, a educação para o trânsito, atendimento às vítimas, veículos seguros, a gestão do trânsito, a resposta pós-sinistro, né, que é atendimento à vítima, e normalização e fiscalização. Mas aqui, como nós estamos falando de sinalização, vamos falar do pilar 2 especificamente, vias seguras. Muito já antes do Penatrans, nós tínhamos a noção que a sinalização é um instrumento efetivo e eficaz para melhorar a segurança nas nossas vias. Tanto que os manuais brasileiros, né, ou os volumes do Manual Brasileiro de Sinalização, têm esse entendimento. Aqui eles dizem que a sinalização, né,
permite que os usuários adotem comportamentos adequados de modo a aumentar a segurança na via. Tá? Mesma coisa com a sinalização vertical, e todos os princípios que estão nesses manuais têm o objetivo de canalizar o fluxo, melhorar a fluidez e melhorar a segurança na via. Se vocês pensarem, a única comunicação que a estrada, a rodovia, a via tem com o usuário é através da sinalização. Tá? Eventualmente tem um agente ali sinalizando, mas de maneira geral, em qualquer horário do dia e da noite, é a sinalização que vai fazer esse papel de orientar, falar o que é permitido, o que é não, advertir e indicar. Então, esse é o resumo, pessoal, do que nós vimos até aqui. A sinalização tem um papel fundamental e reconhecido, né, para a melhoria da infraestrutura. Por isso, é um dos pilares desses planos para a melhoria da segurança viária, porque nós precisamos reduzir esses índices por conta do grave cenário que nós temos de mortos e lesões no trânsito. E aí, pessoal, uma coisa que é interessante também, todos os estudiosos que dedicam tempo ao estudo da sinistralidade no trânsito, já identificaram em diversos estudos mais uma vez, me desculpem. Foi identificado em diversos estudos 3 componentes que fazem o sinistro acontecer, pessoal. Ou é um comportamento inseguro, ou é um veículo inseguro, ou é uma infraestrutura insegura. Tá? Geralmente, a mídia dá muita ênfase no comportamento. Então, o brasileiro é mal educado, o brasileiro dirige e bebe, né? Bebe e dirige, o brasileiro, né, usa o celular. É mentira? Infelizmente não, pessoal. Convido a cada um de vocês revisitar os seus hábitos no trânsito, como motorista, como pedestre, mas a culpa não é só da vítima. Tá? Nesse caso aqui, nós temos mais coisas ali, né? Nós temos o veículo que muitas vezes não é projetado para levar em conta, absorver os erros humanos, e também a infraestrutura, que seria uma rodovia que perdoa. Imagina que a pessoa cometeu um erro, ela está dirigindo com sono. Ela não deveria fazer aquilo, mas ela está dirigindo com sono. E aí ela pega um trecho de serra e ela falha, ela dá uma cochilada. Dependendo da infraestrutura que nós temos, ela pode acordar ali no dispositivo de contenção assustada, com uma perda material, ou pode ter a vida ceifada por um acidente, né, uma queda aí de dezenas de metros de altura. Então, a infraestrutura tem um papel fundamental para que nós mitiguemos as consequências dos erros humanos, muitas vezes. Tá? E aí, pessoal, chamo a atenção de vocês também para essa teoria, que é a teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas é muito interessante, né? Foi bastante usada na cidade de Nova York para o combate ao crime, e a teoria das janelas quebradas foi inédita quando associou o ambiente à maior probabilidade de uma pessoa cometer um crime, tá? Uma predisposição a cometer um crime. E de onde vem esse nome? Os cientistas fizeram alguns experimentos em que eles colocavam um veículo numa área nobre da cidade e um veículo numa área degradada. O veículo na área nobre ficava intacto durante um tempo, e o da área degradada acabava sendo furtado, né? Roubavam ali o pneu, pichavam e tudo mais. Só que aí os cientistas fizeram uma intervenção, eles quebravam uma janela do veículo na área nobre. E, em pouco tempo, o carro era vandalizado, roubado e tudo mais. E o que eles entenderam com isso? A janela quebrada do veículo mostrava para as pessoas, ou indicava, que não havia ninguém cuidando daquele veículo. E isso aumentava a predisposição
dos vândalos e dos criminosos a fazerem ali o serviço deles. Tá? Foi muito criticada essa teoria, pessoal, teoria da tolerância zero, né? Como jogar papel no chão aumenta o índice de criminalidade, por conta da falta de evidência científica. Mas o pessoal na Universidade de Groningen, na Holanda, fez um artigo muito interessante, até que saiu na revista Science, e nesse experimento, vocês sabem que na Holanda eles andam muito de bicicleta. Eles pegaram 2 estacionamentos de bicicleta, tiraram todas as lixeiras e colocaram uma placa escrito proibido pichação. E aí deixavam um papelzinho de uma propaganda específica em cima de cada bicicleta. Eles queriam avaliar a probabilidade ou a porcentagem de pessoas que jogariam o papel no chão. Só que cada estacionamento tinha um ambiente diferente. No primeiro estacionamento, tinha uma placa proibido pichar e as paredes estavam limpas, e no segundo havia a placa proibido pichar, mas as paredes estavam sujas. E aí esse foi o resultado. 70% das pessoas jogaram o folheto no chão quando a parede estava pichada e havia uma sinalização de que era proibido. Contra, aqui cortou o slide, pessoal, 31% das pessoas no cenário B, tá? Quando as regras eram cumpridas. Disso sai uma evidência experimental forte de que o ambiente influencia o seu comportamento. O holandês era o mesmo, a educação é a mesma, só que em um ambiente era proibido pichar e estava pichado. Então ele se sentiu mais à vontade para jogar o papel no chão. E no outro, era proibido pichar e ninguém tinha pichado, a pessoa se inibe um pouco e acaba seguindo as regras, pessoal. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso para mostrar para vocês uma seta que sai aqui da infraestrutura degradada, deficiente, para o comportamento das pessoas. Será que a sinalização, feita de qualquer jeito, invisível à noite, oxidada, mal cuidada, com as letras ali despelando, né, a legenda invisível, será que isso não afeta o comportamento das pessoas? De acordo com a teoria das janelas quebradas, sim. A gente vê com muita frequência a crítica ao desrespeito à faixa de pedestre. Mas será que a faixa de pedestre está numa condição que impõe respeito? Que mostra que ali a regra deve ser seguida? Esse é um nexo aí que nós temos da infraestrutura afetando o comportamento das pessoas. Mais 2 exemplos e provocações aqui para vocês. Por que a rua é suja? Porque o brasileiro, tal do brasileiro, é mal educado. Mas o brasileiro não frequenta o shopping também? Por que dentro do shopping não tem papel no chão? Será que é falta de educação ou é uma percepção de que aqui pode e aqui não pode? E, por último, pessoal, está cheio de brasileiro que vai para Miami e viram o Lorde, uma lady no trânsito. Para na faixa de pedestre, respeita o limite. Será que é falta só de educação mesmo? Ou tem a ver com essa percepção do ambiente? Olha, aqui pode e ali não pode. E aí, pessoal, indo para uma parte um pouco mais técnica, isso daqui são dados do DENIT, Rodovias Federais, na região Nordeste, no ano de 2011. Super desatualizado o dado, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é um padrão, que é recorrente ao longo dos anos, e a todas as regiões do Brasil, diria que até em todos os países do mundo. Que padrão é esse, pessoal? Quando nós pegamos o total do número de acidentes ou sinistros e categorizamos pelo período do dia que ele acontece, nós vemos aqui que no pleno dia é amanhecer, pleno dia, entardecer e noite. No pleno dia é a maior parte dos sinistros de trânsito. Então, temos que focar no pleno dia? Depende. Vamos fazer uma segunda categorização. Vamos
separar os sinistros, os acidentes, pela sua gravidade agora. Vamos olhar só para os acidentes sem vítimas. Olha só, a barrinha do pleno dia sobe mais ainda. Com feridos, a barrinha do pleno dia cai um pouco, a da noite sobe um pouco. Com mortos, a barrinha da noite já ficou maior que a barrinha do dia. Pessoal, é impressionante como isso é frequente e recorrente. Tanto que o equivalente a Senatran americano soltou no LinkedIn, faz alguns anos, isso daqui. Apesar de só 25% das milhas serem rodadas à noite, 50% das mortes acontecem à noite. Isso significa que, à noite, o sinistro de trânsito é mais letal. Tá? Apesar de menos gente circular à noite, você mata tanto quanto o período do dia, ou até mais, dependendo dos casos. É justamente por isso que o nosso Código de Trânsito, né, especifica de maneira bastante pontual que a sinalização deve ser visível e legível durante o dia e durante a noite. Tá? E, não sei se vocês estão se perguntando aí, por que a noite é tão mais letal, pessoal? A noite é tão mais letal por conta da visibilidade. É isso aqui. Essa é a diferença de se dirigir de dia e de noite. A 100 km por hora, nós estamos a 33 metros por segundo. Então, se você baixar para ver uma mensagem no celular e ficar 2 segundos, a hora que você levanta a cabeça, você se deslocou quase 70 metros, pessoal. Se você fechar o olho e caminhar ao redor da sala, vocês vão ver que é desconfortável. Mas parece que a 100 por hora, muita gente não se preocupa com isso. Então, por conta das velocidades altas, né, nós temos que a visibilidade é um problema grave à noite, por conta da redução do nosso campo de visão. E aqui a gente começa a entender o porquê a noite é tão mais letal, pessoal. Imagina um motociclista que vê isso, aí ele toma a decisão de ir pelo centro. Isso é o que acontece à noite. A gente não enxerga as coisas à noite. E, muitas vezes, as placas que são implantadas à noite aparecem dessa forma aqui, contrariando toda a nossa legislação que diz que o sinal tem que ser perfeitamente visível e legível durante o dia e durante a noite. Tá? Aqui, se há um investimento, logística, investimento na fábrica, mão de obra, confecção do sinal, suporte, substrato, película, e vai para a rodovia, implanta o sinal, para à noite o sinal falhar justamente no período mais letal, ou seja, um contrassenso, a sinalização sem padrão técnico. E é isso que acontece, pessoal. Aqui, embora a vegetação esteja cobrindo um pouco, ok, visível e legível durante o dia e durante a noite. Esse daqui completamente fora do padrão que é estabelecido para a sinalização. E aqui apenas uma penumbra. Sinalização ilegal. Mais um exemplo, pessoal, de quão criminoso é isso. Você indica a curva e proíbe a ultrapassagem, mas à noite parece que está tudo certo, pode ultrapassar, não tem problema. E aí, se o cidadão se acidenta aqui, de quem é a culpa? É um problema técnico, moral e jurídico de peso aqui, né, pessoal? Código de Trânsito Brasileiro, artigo 80, parágrafo 1º. A sinalização deverá ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e durante a noite. É justamente por isso que o legislador foi tão pontual, tão específico aqui, pessoal. Legal, o que tem a ver esse tubarão aí passando? Eu quero lembrar vocês a diferença de risco e perigo.
Nosso papel é reduzir o risco nas rodovias, mas para isso a gente tem que entender o que é risco. Pessoal, perigo é algo inerente de um ser ou de uma situação. O tubarão é perigoso. Por que ele é perigoso? Tem uma boca cheia de dente e fome, e é grande. Tá? O tubarão é perigoso, mas o risco de se encontrar um tubarão distraído, sem equipamento de proteção e sem treinamento, é diferente de se encontrar um tubarão treinado, com equipamento e por aí vai. Tá? Então, embora o tubarão seja perigoso nas duas situações, o risco na segunda situação é menor. E é isso que a sinalização e os dispositivos de segurança fazem nas nossas vias, reduzindo os riscos e não o perigo. É perigoso acelerar a 100 por hora, é perigoso desacelerar rápido, mas nós temos riscos diferentes dependendo de como a via é sinalizada e que tipo de dispositivos nós utilizamos ali. Para nós falarmos de sinalização eficiente, vou falar um pouco a respeito de materiais retrorefletivos, pessoal. Não vou entrar na parte técnica mais pesada por conta do nosso tempo, mas já adianto vocês que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem normas que vão falar de cada um dos componentes da sinalização. Então, película para sinalização vertical, ABNT 14644. Onde eu uso cada um dos tipos de película? ABNT 14891. Taxas retrorefletivas, ABNT 14636. E uma série de normas, pessoal, para suporte, para esfera de vidro, para tinta, para termoplástico. A ABNT tem todos os critérios técnicos para que nós tenhamos materiais que vão para o teu trecho ali e sejam visíveis e legíveis durante o dia e durante a noite. Como isso acontece, pessoal? Se a placa fosse feita de espelho lá da física do 2º grau, a gente saberia que a luz do farol incidiria aqui e sairia aqui no mesmo ângulo, ou seja, você iria ver a luz do farol projetado aqui e você, motorista, iria ver um pedaço da via aqui nesse espelho. Isso é a reflexão especular. Não serve para sinalização. Reflexão difusa, pessoal, é a que eu estou fazendo aqui agora. A luz sai da lâmpada, incide em mim e eu espalho a luz. E cada um de vocês me enxerga por causa disso. Como a reflexão difusa espalha a luz, pessoal, o que acontece é que uma placa feita com material que faz reflexão difusa, por espalhar a luz em todas as direções, ele não é perfeitamente visível e legível à noite. Ele fica mais ou menos assim. Já o material retrorefletivo recebe a luz do farol e retorna a luz, formando um cone, concentrando essa luz na direção dos olhos do motorista. É por isso que o sinal feito com material retrorefletivo, que atende à legislação, que atende às normas da ABNT, é visível e legível perfeitamente de dia e de noite. Tá? Só para vocês entenderem o que acontece, durante o dia, qualquer material é visível e legível, né, só tem que ser padronizado ali. Durante a noite, nesse caso, com uma placa pintada ou refletivo de baixa qualidade, a luz é espalhada e ninguém vê direito o sinal. Quando o refletivo tem baixo desempenho, então aqui, olha só, é refletivo, está retornando a luz concentrada, mas só o motorista do veículo menor consegue enxergar o sinal. E o que nós queremos, o que a legislação determina, é isso daqui. Sinais perfeitamente visíveis e legíveis, durante o dia, durante a noite, em todas as condições. Tá ok? Pessoal, aqui um vídeo de 1 minuto só explicando para vocês qual é a mágica desse tipo de material. Por que o material retrorefletivo retroreflete? Opa!
Obrigado. Since their invention in 1939, glass beads have been used in engineer-grade reflective sheeting. This technology was improved in the 1970s, resulting in high-intensity sheeting. Today, prismatic sheetings are more common. Based on cube corner technology, which returns light more efficiently than glass beads, prismatic sheetings use part of a cube corner that is precision microreplicated to form the sheeting. Most prismatic sheetings return approximately 60% of available light to the driver. While 60% is good, it can be better. 3M Innovation has developed a way to isolate only the most efficient section of a cube corner. This highly efficient section is then microreplicated to build 3M diamond grade DG cube reflective sheeting. The first and only full cube reflective sheeting that returns 100% of available light to the driver. Better for today's changing infrastructure, meeting the needs of drivers everywhere. Então é isso, pessoal. São microprismas, microreplicados em uma película que vai produzir esse efeito de concentrar a luz nos olhos do motorista. Tá? De acordo com as normas da ABNT, tipo 1 tem que durar 7 anos, tipo 3 tem que durar 10 anos e tipo 10 tem que durar 12 anos. Os materiais precisam ser bastante estáveis. E existem diversos estudos nos mostrando que quanto maior o grau de brilho, mais segurança se agrega na rodovia, pessoal. Tem um estudo bastante interessante em que se mostravam placas, né, com baixo brilho, médio brilho e alto brilho, e tomavam o tempo das pessoas, em quanto tempo ela conseguiria adquirir a informação que estava ali. Tá? E esses são os resultados, é um resumo, né, pessoal? Aqui são 2 conjuntos de dados, com a letra menor do lado direito, com a legenda maior do lado esquerdo, e aqui é do menos brilho para o mais brilho, e aqui também, menos brilho para o mais brilho. O que a gente enxerga de padrão nesse caso aqui, pessoal? A média, né, a média é esse risquinho do meio aqui. Ela tende a cair, a média do tempo que a pessoa leva para adquirir a informação tende a cair conforme aumenta o brilho. Mesma coisa aqui, ó. A média tende a cair conforme se aumenta o brilho. Outra coisa que esse estudo nos fala, quanto maior a legenda, mais eficiente é a aquisição de dados pelo usuário. Isso impacta como a segurança viária? Imagina que eu levo 5 segundos para ler uma placa, em outra eu levo 1 segundo para ler. Lógico que eu tenho muito mais tempo na placa mais brilhante para tomar a minha decisão e executar a minha manobra. Como nós estamos falando de 30, 35, 25 metros por segundo, cada segundo conta nessa conta. E por último, pessoal, existe a dispersão. O que é a dispersão? É a diferença entre o primeiro e o último. Então, a baixo brilho, sempre tem um ninja aqui, né, que com 1 segundo ele já enxergou, está tudo certo. Mas tem o último, que com 5 segundos ainda não entendeu a placa. Então, a dispersão, que é a diferença entre o primeiro e o último, também cai conforme se aumenta o brilho dos sinais. Tá? Isso nos mostra a importância para a segurança viária do uso de materiais que atendem às normas e o que é especificado na nossa legislação. Pessoal, e por último, já estamos terminando, eu gostaria de mostrar para vocês mais esse avanço tecnológico. Essa norma da ABNT é recente, né? Tem um ano e pouquinho, a ABNT 17097, que fala dos elementos cerâmicos. Esses elementos são muito importantes, pessoal, para situações de chuva.
situações em trechos com alto índice pluviométrico. Por quê? Durante o dia, a tinta de demarcação de pavimento funciona perfeitamente. Durante a noite, quando ela é retrorefletiva e atende às normas, também funciona, mas tem um problema, que é a chuva. Aquele filme de água, pessoal, que fica em cima do pavimento, quando chove, faz com que a ótica de todos os elementos ali daquela tinta de demarcação de pavimento se altere, e aí nós temos vamos falar, um apagamento. Essa sinalização se torna invisível sob água. Então, imaginem o contrassenso. À noite, período mais letal, com chuva, situação adversa, a minha sinalização pode sumir. É por isso que nós temos as taxas retrorefletivas, né, sendo aplicadas, mas nós temos esses elementos cerâmicos aqui, que mesmo sob água, eles continuam perfeitamente visíveis e legíveis. Então, olhem o mesmo trecho, durante o dia, durante a noite no seco e durante a noite no molhado, somente essa linha de bordo aqui, na qual foi aplicado esses elementos, é que continua perfeitamente visível e legível, pessoal. Então, essa tecnologia já está disponível, tanto com esses elementos cerâmicos, quanto com laminados elastoplásticos tipo 3, na norma 15741, pessoal. Isso daqui é como se fosse um grande durex, um adesivo ali, que você pode aplicar na rodovia. Você pode fazer faixas de pedestre, você pode fazer a sinalização de um trecho ali crítico, e ele tem essa mesma propriedade, pessoal, de manter a sinalização visível e legível mesmo sob um filme de água. Tá ok, pessoal? Nos pediram para encerrar, mais ou menos nesse tempo, para dar a chance de perguntas, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Tem um colega meu, ex-3M, o Marcelo, ele vai ajudar deixando uma caneta, pessoal, para cada um de vocês da 3M, e também ele vai deixar um folder de um produto que ele está trabalhando agora, que também é muito importante para a segurança viária, que são os suportes para fazer a aplicação das placas. Os suportes, logicamente, não podem apresentar perigo, não podem ser um risco extra ali na rodovia. Então, junto com a caneta da 3M, vai um folder para vocês. Se vocês quiserem saber mais a respeito desses suportes, falar com o meu grande amigo Marcelo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, por favor, haverá um QR Code e nós poderemos aqui ler para o Michel. Por favor, fiquem à vontade. Michel, enquanto não chega... Ah, já tem? Por favor, é necessário escanear com o celular o QR Code e aí... Pode vir à frente. Bom, quem está, só para identificar quem é a pessoa. Só um instante, por favor. O senhor pode vir à frente fazer a pergunta. Identifique-se, por favor, e a pergunta. Meu nome é Romero Cavalcante, sou do DR da Paraíba, gestor de determinados contratos de sinalização. No slide
anterior, onde o senhor, é só uma curiosidade para ver se eu estou certo ou errado, onde tem noturnamente uma visibilidade das defensas numa curva à esquerda. O marcador de perigo, aquela plaquinha de obstáculo, de perigo, ele está com a inclinação voltada com 45 graus à direita. Eu acho que ele tem que chamar o que não é muito perigoso para a esquerda. As duas têm que fazer assim, né, professor? Assim, e elas estão... Eu entendi a pergunta. Aquilo dali é só uma foto ilustrativa. Muito provavelmente você está certo, eu nem sei se é no Brasil aquela foto. Tá? Então, a regra pode ser diferente. Aquilo dali é só realmente para ilustrar a questão da demarcação de pavimento. Não, mas não é tão simples assim. Porque ali, por exemplo, as cabeças de ponte, os guarda-corpos, ele chama o trânsito noturno quando você... essa plaquinha, ela é chamada marcadora de perigo, ou marcadora de obstáculo. Então, se o senhor está apresentando, por favor, um slide, eu sempre chamo slide do meu tempo, né? Ela está chamando, está dizendo que para a direita, dá o sentido que não tem perigo. Para a direita, ela está jogando no abismo ali. E para a esquerda, o cara vai saber que ele pode ir para a esquerda. Vou pedir para a minha equipe revisar a figura. Que o senhor podia obrigado. Revisar para o bem, com certeza. para o bem de todos. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, temos aqui. Só um instante, por favor. Temos aqui a pergunta de Antônio Fatinetti, espero ter pronunciado o sobrenome adequado, do DENIT de Alagoas. Bom dia. Com relação aos CVCs com 70 ou mais toneladas, como fica a segurança desses veículos quanto às defensas metálicas ao serem atingidas tanto frontalmente como lateralmente? Pessoal, eu poderia até falar alguma coisa a respeito disso, mas não é o foco dessa palestra, né? A palestra foi sobre sinalização e Penatrans. Então, eu acredito que essa pergunta era da palestra anterior, né? Temos mais uma outra, Claro. De Marcílio. Bom dia. Tratando-se... Acredito que essas perguntas foram da palestra anterior. Tá. Se alguém também se sentir mais à vontade falando, pode levantar a mão que a gente leva o microfone aí também. Agora temos uma procedente. Moisés Portugal, quanto à diferença de custos de implantação de microesferas de vidro e de cerâmica? Essa é uma boa pergunta. Logicamente, como tem mais tecnologia agregada, pessoal, dependendo de qual implantador vocês comprarem, vai haver uma range ali, eu não posso te dar um preço aqui para vocês, mas vai ser mais caro sim, logicamente. Eu só lembro que essa esfera cerâmica, ela tem que ser utilizada em trechos específicos da rodovia, trechos com alto índice pluviométrico, né? Regiões de serra, regiões com muita neblina. Então, qualquer resposta que eu dê aqui, pessoal, vai ser muito superficial. Eu falaria que você tem que levar em conta esta tecnologia no seu projeto em trechos específicos. A ideia não é sinalizar a rodovia toda com um elemento cerâmico. Tá? Agora, imaginem uma faixa de pedestre em uma região ali crítica de acidentes, de sinistros, né? Uma região que está sempre acontecendo acidente, que está sempre chovendo. Então, você tem que usar isso como uma ferramenta para melhorar a segurança da sua via, mas, logicamente, é mais caro, sim, do que esfera. Falaria que umas 2 vezes mais caro, 2 ou 3 vezes. Tá? Mas, como você não vai sinalizar a rodovia toda com isso, são trechos específicos, acaba que, primeiro, que segurança não se negocia, não se põe preço. E, segundo, que você tem que avaliar
a solução para fazer ali uma composição que seja economicamente viável. Tá? Mas, infelizmente, o custo, não tem como sair disso, né, pessoal? Mais tecnologia agregada, o custo é maior. Não tem como. Eu queria agradecer a presença de todos, te parabenizar pela apresentação e entregar aqui o certificado. Muito obrigado. Muito obrigado a esta palestra que acabamos de assistir em mais uma edição do Enacor RAPV. Muito obrigado pela participação de vocês. Podem tomar os seus assentos na plateia. Muito obrigado. Mais uma vez, os aplausos dos nossos palestrantes.